22 de setembro, Café com Deus Pai. A escolha é sua. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O perdão ou a falta dele pode ser uma barreira imensa entre você e a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele tem o poder de desviar-nos, até nos perder ou conduzir-nos a perigos inimagináveis. Mas lembre-se, o caminho de volta sempre está aberto. Perdoar é essencialmente abrir mão do próprio direito de fazer justiça. É libertar-se de uma dívida emocional. Esse ato não depende de reciprocidade. Baseia-se na graça divina que nos foi outorgada pelo sacrifício de Jesus. O amor é a essência do coração de Deus para conosco. Esse último parágrafo, essa última frase que fala que o ato de perdoar não depende de reciprocidade, reciprocidade significa quando eu faço uma coisa para alguém e aquela pessoa faz a mesma coisa para mim. Então ele está dizendo que o ato de perdoar não depende que o outro me perdoe. Eu posso perdoar o outro e eu posso liberar o perdão para o outro, independente da pessoa aceitar ou da pessoa não aceitar o perdão. Então, por exemplo, se alguém faz alguma coisa de mal para mim, eu posso decidir que vou perdoar a pessoa. Por mais que a pessoa fique com raiva que eu perdoei ela, isso não está no poder dela. Eu decido se eu perdoo ou se eu não perdoo. Então ele está dizendo aqui que esse ato não depende de reciprocidade, não depende da outra pessoa. Baseia-se na graça divina. Graça é a força de Deus. Deus dá para nós a graça, a capacidade de perdoar a outra pessoa. Baseia-se na graça divina que nos foi outorgada. Outorgado significa que nos foi dado pelo sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez o sacrifício. Ele morreu na cruz para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Então, a gente já recebeu essa graça. Aqui no caso, ele está dizendo que nós devemos perdoar, porque nós já recebemos o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Se nós já recebemos o perdão pelos nossos pecados, sendo nós pecadores, por que não vamos também perdoar quando alguém nos faz o mal? O amor, a última frase ali, o amor é a essência do coração de Deus para conosco. A essência de Deus para conosco é que Ele nos ama. Então Ele enviou Jesus, mesmo nós sendo pecadores, independente dos nossos pecados, Ele enviou Jesus e disse para Jesus:
Você vai para a terra e vai se sacrificar, e pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, porque você se manteve puro, eu vou perdoar os pecados de todos eles. Isso não depende do que eu vou fazer, não depende do que você vai fazer. Ele morreu e entregou essa graça para nós. Agora, você e eu podemos decidir se vamos viver para Deus ou se não aceitamos viver para Ele. Isso sim depende de mim e depende de você. O perdão já foi dado. Nós temos a chance de seguir a Ele livres, totalmente livres da carga da condenação do pecado. Isso não depende de reciprocidade. Não depende de eu fazer alguma coisa para receber esse perdão. Mas seguir a Ele e querer entrar no céu é uma outra decisão. Nós podemos decidir se queremos entrar no céu ou não. Se queremos seguir a Jesus para entrar no céu ou se não queremos seguir. Às vezes, nossas escolhas nos desviam dos planos de Deus, levando-nos a agir de maneiras que jamais imaginaríamos. Mas Deus não quer que o seu passado o impeça de viver as promessas que Ele tem para o seu presente. Quais são as promessas que Ele tem para o nosso presente, o nosso hoje? Uma promessa que Ele tem é que se eu seguir a Ele, eu recebo a vida eterna. Se eu morrer agora e eu tiver aceitado a Jesus, eu irei para o céu. Por quê? O meu passado já foi completamente perdoado. Jesus, quando morreu na cruz, deu o perdão de todos os meus pecados e dos teus também. Isso não depende de mim, não depende de você, mas daqui para frente, o que vamos fazer em relação a esse perdão depende de mim e depende de você. Ele o convida hoje a se levantar e a perdoar quem precisa ser perdoado e a retomar o caminho em direção às promessas dele para a sua vida. Então, essa questão de Jesus para nós não depende de nós. Ele morreu e já nos deu o perdão dos nossos pecados. Agora, se eu aceito o perdão de Jesus para a minha vida, e se eu vou perdoar aquele que fez o mal para mim, aí é algo que depende de mim e depende de você também. Quem fez o mal para mim e para você depende de mim e depende de você. Se nós vamos entender que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, então também devemos ser como Jesus e perdoar os que nos fizeram mal. Abrir mão de querer vingança ou justiça.
Nunca diga que é incapaz ou que lhe falta força. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Veja este momento como uma nova oportunidade, um recomeço. Redirecione sua vida para estar em sintonia com a vontade do Pai. Não é sobre limitar suas escolhas, mas sim sobre escolher o caminho que conduz ao melhor para você. Então Deus, Ele não quer diminuir, limitar as suas escolhas. Deus não quer dizer para mim e para você assim: você não tem outra escolha. Você tem que perdoar e ponto final. Não é sobre isso. É sobre estar em sintonia com a vontade do Pai. A vontade de Deus é: perdoe as pessoas. Você recebeu o perdão de Deus pelo sacrifício de Jesus, e isso não depende de você aceitar ou não aceitar o perdão. Ele morreu e disse: você está perdoado. Então, se você entende o que Deus fez, você vai pensar assim: eu sou pecador e eu recebi o perdão dos meus pecados. Então, por que eu vou querer ser um justiceiro? Por que você vai querer ser uma justiceira e dizer: não vou perdoar porque o que a pessoa fez é imperdoável? Então Deus não quer colocar você no canto da parede e dizer assim: você não tem escolha, você tem que perdoar. Ele quer que você escolha o caminho que conduz ao melhor para você. O que é o melhor? Você carregar uma mágoa, raiva, ódio e começar a somatizar doenças no seu corpo, porque você lembra sempre de um mal que alguém fez a você? Ou o melhor é você perdoar e viver em paz com Deus, escolhendo o melhor em quem você confia? Porque a questão de você perdoar não significa que você tem que ficar abraçado com aquela pessoa. Afinal, se aquela pessoa já mostrou que é infiel, desleal, que é maligna e que quer o seu mal, você não precisa sentar com uma pessoa que deseja o seu mal na sua mesa. Mas perdoar o que ela fez e deixar ela ir embora é a respeito de Deus querer o seu próprio bem. Que você fique em paz e não fique carregado, na realidade, sobrecarregado com aquilo que já passou. A frase de hoje é: não questione Deus pelas escolhas que você faz. Se você faz uma escolha de não perdoar, eu não vou perdoar. Não questione Deus. Não chegue para Deus e diga: por que
que o Senhor quer que eu perdoe? Por que que tem que ser assim? A escolha foi sua. Você não quer perdoar. Não questione Deus por isso. Deus respeita a sua decisão, a sua escolha de não perdoar. Não queira que Deus concorde com você. Ele já liberou o mandamento dele. Perdoe, porque você recebeu o perdão dos pecados. Então perdoe. Você é livre para escolher não perdoar. Mas a escolha que você fez não deve ser questionada para Deus. Não deve levar você a dizer: Deus, por que tem que perdoar? Se você perdoar, você recebe mais graça divina, você recebe paz, você segue em frente na sua vida, escolhendo melhor as pessoas em quem você confia, com quem você anda, e você consegue produzir uma vida com saúde, deixando o que ficou de ruim para viver uma vida sem nenhum tipo de amargura, dores, ressentimentos e consegue viver uma vida leve, em paz. Então, Deus quer que você perdoe por isso. Não é sobre o outro merecer ou não o perdão. Uma pessoa nunca deveria fazer o mal para mim nem para você. Mas é sobre mim mesmo, é sobre você mesmo, é sobre você mesma. Se você perdoa, você simplesmente solta uma carga enorme dos seus ombros, das suas costas. Quantas pessoas estão deprimidas porque elas escolheram: eu não vou perdoar. A pessoa fez muito mal para mim. Essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa é muito má. E quando você escolhe não perdoar, você colocou uma algema. E você colocou essa algema junto com a pessoa que você não quer perdoar. Você está algemado, algemada pelo resto da vida com essa pessoa. Você acorda e a algema diz: estou lembrando daquela pessoa. Estou lembrando do que ela me fez. Essa pessoa tem que pagar. Então você começa a somatizar dores no coração. Pode vir a ter um infarto. Pode comer em excesso. Pode perder o apetite. Quando você entra na casa de Deus, você não consegue sentir o Espírito Santo. Você não consegue ficar em paz e louvar e adorar a Deus com tranquilidade. Você não consegue ficar em paz no seu casamento, com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho. Você já conheceu algum colega de trabalho, sócio ou alguém que fica carregando mágoas do passado? A pessoa fica com o rosto sempre com mau humor, sempre com um desgosto na vida. Por isso, se você escolhe não vou perdoar, não questione Deus. Não questione Deus pelas escolhas que você faz. Se você faz a escolha de não perdoar, porque o mandamento de Deus é:
perdoe. Ele não obriga a mim e nem a você a perdoar. Mas não questione Deus dizendo por que eu tenho que perdoar. O mandamento dele não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Hoje é o dia 265 de 365. Estamos chegando já no final do ano de 2025. E nesses 100 dias que faltam para terminar o ano, quem você precisa perdoar? Que mágoas você carrega no coração? O que falta para você, depois dessa mensagem, entender que perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesmo, é sobre você mesma, é sobre Deus dizer a você: solte esse peso, pegue a chave e abra a algema e deixe a pessoa ir embora. Se você está com dificuldade de perdoar, faça um exercício. Feche os olhos, respire fundo, respire até você ficar em paz. Respire, segure a respiração e solte vagarosamente e pense em você preso com essa algema, com essa pessoa que você não consegue perdoar, e agora você tem a chave e a decisão é sua. Você escolhe ficar preso com essa pessoa pelo resto da vida? Ou você escolhe pegar a chave agora e abrir a algema e dizer: siga o seu caminho. Eu quero seguir em paz com Deus. Se você escolhe seguir em paz com Deus, então visualize-se pegando essa chave e abrindo essa algema e deixando essa pessoa ir embora. E diga que você receba o perdão e seja uma pessoa melhor. Mas você não pode obrigar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Você só pode desejar que você siga e seja uma pessoa melhor, porque eu decido que vou seguir em paz. Agora pegue essa algema, tire a parte que está na sua mão, no seu braço, jogue ela fora, jogue a chave fora e veja que você está seguindo reto, com um sorriso no rosto, sem nenhum peso mais nas suas costas. Que Deus ajude você. Respire fundo agora e diga: eu estou livre. Graças a Deus. Repita: eu estou livre. Graças a Deus. E repita mais uma vez: eu estou livre. Eu sou livre para seguir e amar a Deus. Amém. A leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 4, e a palavra-chave é decisões. Vamos ler Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Antes de lermos o capítulo 4, se você quiser ler Hebreus capítulos 1, 2 e 3, acesse aqui os dias
16, 17 e 18 de setembro do Café com Deus Pai. Porque o dia 16 de setembro, a leitura bíblica foi Hebreus capítulo 1. O dia 17 de setembro foi Hebreus capítulo 2. O dia 18 de setembro foi Hebreus capítulo 3. Hoje, que é o dia 22 de setembro, nós vamos ler Hebreus capítulo 4. Por que a leitura bíblica do Café com Deus Pai, ela pula os dias? Porque o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele coloca um capítulo da leitura bíblica que tem relação com a mensagem do dia. Mas para entendermos Hebreus, eu vou fazer só uma pequena explicação. O livro de Hebreus se chama Hebreus porque é uma carta que foi escrita para explicar para o povo hebreu que Jesus é aquele que foi enviado para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Então, Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 explica que você não precisa fazer nenhuma adoração a nenhum anjo, porque existiam tradições que sacrificavam e adoravam anjos. Então, o autor que escreveu Hebreus, ele escreve os capítulos 1 e 2 dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu e ele é suficiente para nos dar o perdão de todos os nossos pecados e nós não precisamos adorar a nenhum anjo. Então, se você ler a mensagem do dia 16 de setembro, você vai ver essa explicação quando nós lemos Hebreus capítulo 1 e você, acessando o vídeo do dia 17 de setembro, vai ver a explicação de que os anjos são apenas ministros de Deus para entregar as bênçãos de Deus para nós. Isso está na mensagem do dia 17 de setembro. Na mensagem do dia 18 de setembro, quando nós lemos Hebreus capítulo 3, o escritor, o autor de Hebreus, ele quer mostrar para o povo hebreu que Moisés também é inferior a Jesus. Porque o povo hebreu tem uma tradição de ter um respeito muito grande por Moisés, porque Moisés foi um grande sacerdote. Foi ele que teve um encontro com Deus numa montanha onde ele viu uma sarça que pegava fogo e não queimava. Você que não entende o que é uma sarça, a sarça é uma planta muito frágil. Se você pega um fogo e coloca na sarça, ela queima muito rápido, porque ela é muito frágil. Só que Moisés viu uma sarça que ficava ardendo em brasa e ela não se queimava. E isso chamou a atenção de Moisés. Então Moisés subiu a um monte, a uma montanha. Esse monte se chama Monte Sinai. E quando ele chegou lá, ele ouviu a voz de Deus dizendo: tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está pisando é um lugar santo. E aquele momento, Moisés teve um encontro com Deus e Deus disse: você vai libertar o meu povo. Então Moisés acompanhou o povo, os hebreus, do Egito, onde eles eram escravos, e conduziu o povo por 40 anos num deserto, até que o povo chegou até a terra prometida. Durante o caminho no deserto,
muitos hebreus se revoltaram contra Deus e foram morrendo no caminho, porque eles decidiram não ouvir a voz de Deus. Então o povo hebreu tem por tradição um respeito muito grande por Moisés, dizendo que ele é o grande sacerdote. Mas Hebreus, no capítulo 3, fala que o grande sacerdote é Jesus. E aqui no capítulo 4, ele continua falando: o grande sacerdote é Jesus. Porque Jesus morreu por nós e ele se coloca como nosso sacerdote. Ele nos apresenta para Deus. Então, a mensagem de Hebreus para aplicar nos dias de hoje é: não confie e não fique amarrado a nenhum santo, seja Pedro, Tiago, Antônio, João, Maria, José. Não existe ninguém que vai trazer a salvação e o perdão e as promessas de Deus para nós. O grande sacerdote é apenas Jesus. Foi ele que Deus enviou e morreu o nosso lugar. Então é somente a Jesus que nós devemos orar, e é Jesus que abriu as portas para recebermos o perdão, e é quando você recebe e segue a Jesus que você libera o perdão para quem fez mal a você, e você recebe hoje a promessa de ser totalmente livre, leve, sem nenhuma carga, tanto dos teus pecados, porque Jesus morreu por você e te liberou de todos os pecados, quanto você mesmo de ficar livre de carregar a carga de quem fez mal a você. Essa é a promessa. Se você recebe Jesus, você fica livre dos seus pecados, porque também tem pessoas que estão carregando malas porque não se perdoam. O perdão tem dois lados. Tem o auto-perdão. Você tem que perdoar o que você fez também. E também tem o perdão de quem fez mal a você. Então vamos ler Hebreus capítulo 4, que fala que Jesus é o nosso grande sacerdote. Não é nenhum anjo que nós adoramos. Hebreus capítulos 1 e 2. E também não é Moisés e nenhum outro santo. Hebreus capítulo 3 e o capítulo 4 hoje. E Jesus é que nos perdoou os pecados. Ele é o nosso grande sacerdote. Hoje é o dia de você receber a Ele. Nós vamos ver que Jesus, Ele deu para nós o hoje. Isso está escrito aqui no capítulo 4. Vamos ler. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. O descanso que Ele está dizendo é ficar em paz, sem nenhuma carga, sem nenhum fardo. Deus nos deixou uma promessa: você pode ser livre, você pode viver com descanso. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Quando nós falhamos, quando nós ficamos nos condenando, não descansamos que Jesus já morreu. Os meus pecados estão perdoados, os seus estão perdoados quando você aceitou a Jesus. Ou nós falhamos quando não liberamos o perdão, porque ficamos acorrentados com quem nos fez o mal. Deus, Ele preparou, por meio de Jesus, o descanso para nós. Versículo 2. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Quem que são aquelas pessoas? Ele está falando a respeito dos pais dos hebreus. Eles passaram durante o deserto, 40 anos no deserto,
saindo da escravidão do Egito, e eles caminharam 40 anos até chegarem na Terra Prometida. Aquele período de 40 anos, eles ouviram a mensagem que Deus entregou por meio de Moisés, dizendo: deixem as coisas do passado, a escravidão do Egito, caminhem em direção à Terra Prometida para receberem o descanso. Mas eles ficavam reclamando. Quem lê a história sabe que quem saiu do Egito acabou morrendo durante os 40 anos no deserto, porque eles diziam assim: nós queremos comer cebola, queremos comer pepinos, queremos ter bastante comida como no Egito. Que negócio é esse de ficarmos aqui no deserto indo para uma terra prometida? Então Deus não se agradou deles quererem ficar presos ao passado, e eles morreram no deserto. Ficar preso ao passado significa: mas a pessoa não me perdoou. Eu quero justiça, sendo que Deus está te dando um convite para uma terra prometida. A terra prometida é a terra em que você vai daqui para frente e você fica livre. Elas ouviram a mensagem. A mensagem era: deixem a escravidão, sigam para frente. Porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Muitos recebem a palavra de Deus, mas não recebem com fé, com confiança de que a palavra é melhor para elas. Ter fé é você acreditar no que você não consegue fazer, porque Deus vai ajudar você a fazer. Então você pode pensar: eu não aceito. Eles não tiveram fé de acreditar que estavam indo para uma terra prometida. Ficaram reclamando. Às vezes, eu e você não temos fé de que Deus vai fazer o melhor para nós. Sem fé, não é possível agradar a Deus. Deus olha e fala: por que você não acredita em mim? Você acha que eu sou um mentiroso? Então aqui a fé para a mensagem de hoje é: eu não tenho fé de que eu consigo liberar o perdão para quem me fez mal. Mas eu tenho que ter fé e saber, é só soltar, Deus já me deu força para perdoar. Versículo 3: portanto, nós os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Quem crê que Deus é fiel, que Ele tem poder para nos perdoar e que eu tenho força quando eu estou com Deus para perdoar os outros, nós recebemos o descanso prometido por Deus. Aquele povo que estava no deserto que descansou e disse: vamos continuar caminhando por aqui no deserto para frente, porque se Deus disse que vamos chegar a uma terra prometida, então Deus é certo, vamos continuar. Os que acreditaram, que eram os mais jovens, chegaram. Os mais velhos, que não acreditaram, morreram no deserto. Então nós temos que cuidar do nosso coração, de sempre ter um coração renovado. Jovem aqui significa renovar o coração, dizer: se Deus falou, Ele vai fazer. Então, como Ele mesmo disse, prosseguindo aqui na leitura: eu fiquei irado e fiz este juramento. Deus ficou irado e fez um juramento. Deus disse assim: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Teve um momento no deserto, quando o povo estava marchando, que Deus disse: eles reclamaram, eles duvidaram de mim, então eu fiz um juramento, eles não vão entrar. Eles morreram no deserto. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Então aqui o versículo 3, ele está explicando para nós:
Deus já tinha determinado que eles iam receber a terra prometida e iam ficar em paz. Mas como eles reclamaram e disseram, não tem terra prometida nenhuma, Deus fez um juramento, vocês vão morrer no deserto. Aplicando para a mensagem de hoje, algumas pessoas não recebem a terra prometida de ficarem em paz e com descanso das coisas do passado. Porque elas ficam ou lembrando do que fizeram e elas não se perdoam, e aqui tem a questão do auto-perdão, ou elas não perdoam as pessoas que fizeram mal para elas, e elas ficam acorrentadas com a pessoa. E elas não recebem a terra prometida, que é a terra do descanso. A terra prometida, aplicando para a mensagem de hoje, Deus tem uma terra prometida em que você tem descanso, em que você fica em paz, em que você se perdoa do que fez e em que você perdoa quem te fez o mal. Só que essa terra de descanso depende da sua decisão. No caso deles, que estavam no deserto, indo para a terra prometida, a decisão deles era: esqueçam o Egito, esqueçam o passado. Continuem marchando em frente. E aplicando para a mensagem de hoje, para mim e para você, esqueça o que você fez no passado e esqueça o que fizeram de mal para você. Isso é o Egito, é a coisa do passado, é a nossa escravidão. Ficar preso ao que fizemos ou ao que fizeram para nós. Agora, versículo 4. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Então, o escritor de Hebreus está lembrando que está escrito lá no Gênesis que no sétimo dia Deus descansou. Então, ele está dizendo, até Deus deu um descanso para ele mesmo. Só que foi Deus que deu o descanso. Ele decidiu, agora é o sétimo dia, eu vou descansar. Deus descansou. Versículo 5. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. E Deus disse, quando viu que o povo reclamava no deserto, Deus disse assim, eles não vão entrar na terra prometida, onde eu ia dar o descanso para eles. Por que Deus disse isso? Porque Deus viu que o povo vivia reclamando. O povo não queria receber o descanso. Então Deus disse, vão ficar no deserto e vão morrer no deserto. Então, aplicando para nós essa mensagem se eu não perdoo, se você não perdoa, ele vai dizer isso. Então, morra nesse seu deserto. Fique aí carregando a mágoa das coisas do passado. Versículo 6. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, os pais dos hebreus que passaram pelo deserto foram os primeiros que receberam uma mensagem. Esqueçam o Egito, onde vocês eram escravos, e sigam para a terra prometida, onde vocês vão ficar bem e vão ter descanso. Eles não ouviram essa mensagem. Eles ficavam reclamando e sempre lembrando do Egito. E dizendo, mas o Egito tem comida, tem pepino, tem cebola. Aplicando para nós mas a pessoa me fez o mal, então a pessoa tem que pagar. Eles ouviram a boa notícia e não receberam, não tiveram fé. Mas há outros que vão recebê-lo. Para nós hoje, os que receberam e soltaram a algema estão já no descanso, mas tem pessoas que não vão receber. Tem os que vão receber e os que não vão receber. Versículo 7. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Então veja, a prova de que Deus tem descanso para mim e para você
é que ele marcou outro dia, que é chamado hoje. Todo dia é um hoje. Quem não conseguiu se perdoar ou liberar o perdão agora, amanhã é o hoje. É mais uma chance que a pessoa vai ter. Depois de amanhã, tem mais um hoje, em que a pessoa mais uma vez tem a chance de descansar ou não. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Davi escreveu num salmo assim: Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Então, em outras palavras, o hoje significa a hora que você recebe a palavra. Pode ser agora que você está ouvindo essa mensagem, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, se você não perdoar, vai ter um hoje, que vai ser aquele dia, daqui a 5 anos, em que ele vai estar dizendo: Você vai perdoar agora? Você vai receber a Jesus agora? Ou você vai continuar teimoso? Ou você vai continuar teimosa? Todo dia é um hoje. Versículo 8: Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. O escritor de Hebreus está lembrando que depois dos 40 anos no deserto, Moisés morreu, Josué foi o sucessor de Moisés e Josué entrou na terra prometida e distribuiu as terras entre o povo. Mas o povo ainda continuou longe de Deus, por outros motivos. Então, o escritor de Hebreus está lembrando do seguinte: Josué viveu antes de Davi. Ele está dizendo assim: se Josué tivesse garantido que todos ficassem em descanso, Deus não teria usado o rei Davi para falar o que falou aqui no versículo 7. O rei Davi escreveu: Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Ele está dizendo: Josué levou uma parte do povo, uma parte morreu no deserto, com Moisés. Outra parte entrou na terra prometida com Josué, mas ainda não conseguiram ter o descanso. Sempre tem um motivo para reclamar, então o rei Davi, anos mais tarde, escreveu: Parem de ser teimosos. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. E o escritor de Hebreus está lembrando: o descanso é uma decisão minha e sua. Versículo 9: Assim ainda fica para o povo de Deus, ainda fica para mim, ainda fica para você, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Ainda fica essa chance de nós descansarmos como Deus descansou no sétimo dia. Ainda fica a decisão para mim e para você. 10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Você precisa receber o descanso. Receber o descanso é uma decisão. Versículo 11: Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. Portanto, aceite a Jesus, perdoe-se do que você fez. Portanto, perdoe quem te fez o mal, solte a carga. Faça tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Elas estavam no deserto. No deserto não tem cebola, não tem pepino, não tem comida em fartura. Mas o deserto era um caminho para eles chegarem na terra prometida. Durante o período que eu tenho que lembrar do que eu fiz de errado, do que me fizeram de errado e perdoar a pessoa, eu tenho que fazer um esforço. Isso é o meu deserto. Isso é um deserto. Mas se eu venço esse deserto
e continuo caminhando, continuo todos os dias fazendo força para perdoar, para deixar para trás, todos os dias eu me esforço nesse deserto, eu vou chegar na Terra Prometida. Aplicando para nós é isso, porque nem sempre você consegue perdoar de vez. Às vezes volta alguma coisa na memória, mas você tem que fazer o esforço, como quem está no deserto, dizendo: deixa para lá. Eu decido soltar esse mal. Aquele exercício que nós fizemos de imaginar-se preso com algema, faça esse exercício. Se você fez isso e ainda ficou alguma coisa, faça, repita esse exercício de imaginar que você está algemado com a pessoa, que você está com a chave na sua mão, que a decisão é sua. Faça esse exercício, passe esse deserto, até apagar totalmente a carga do passado. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, o versículo 12 ele está dizendo: a palavra de Deus é viva, ela é poderosa e ela corta dos dois lados. A palavra de Deus é: perdoe. A palavra de Deus é: você perdoou de verdade? Você ainda está sentindo mágoa de alguém? Você realmente se perdoou? Deus quer entrar em você com essa espada afiada para cortar você dos dois lados, até a sua alma, para limpar você completamente do passado. Por isso que a espada vai até o íntimo das pessoas e julga os seus desejos e os seus pensamentos. Ele julga os seus desejos. Será que você ainda tem desejo de vingança? Tem pensamentos de: aquela pessoa me fez o mal, eu vou ficar sobrecarregado com essas coisas do passado? Deus está dizendo: esqueça isso. Está indo até o fundo da sua alma, dizendo: abandone as coisas erradas. Abandone também o adultério, a prostituição, a mentira, a arrogância, o orgulho. Para que ficar carregando orgulho, soberba? Eu não vou perdoar. Isso é orgulho. Versículo 13. A pessoa não merece. Eu e você também não merecíamos o perdão que Deus deu por meio de Jesus. Versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Se você esconder uma mancha no seu coração, você não consegue esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Nada é oculto para Ele, Ele sabe tudo. Você pode até dar uma risadinha e dizer: eu já perdoei, mas Ele sabe se você perdoou de verdade. Versículo 14. Portanto, ou seja, se você sabe que Deus vê tudo, fiquemos firmes na fé. Se você sabe que Deus quer que você confie, que Ele te dá força para perdoar e para se perdoar, fiquemos firmes nessa fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, que é Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Ele veio, morreu, depois ele ressuscitou e agora ele entrou no céu. E hoje ele está à direita de Deus. Ele é o nosso grande sacerdote. 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Jesus foi tentado a não perdoar os que mataram ele. Mas quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam colocando ele numa cruz sem ele ter feito nada errado. E ele perdoou. Então aqui no versículo 15 está dizendo:
nós não temos um sacerdote qualquer que não entende as nossas fraquezas. Ele mesmo recebeu todo tipo de tentação aqui na terra e ele decidiu honrar a Deus e ele entrou para Deus. E é ele que é o nosso sacerdote. Então nós temos um sacerdote que fez isso. Nós podemos olhar para ele como nosso exemplo. Versículo 16: Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Então vamos ter fé de que nós conseguimos nos perdoar quando recebemos Jesus e conseguimos perdoar quem nos ofendeu. E cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. E vamos chegar mais perto de Deus, do trono de Deus, onde está a graça, a força que vem de Deus. Ali, nesse lugar em que nós estamos perto de Deus, ali receberemos misericórdia. Ou seja, ele vai olhar para as nossas misérias com o coração dele. A palavra misericórdia, ela é formada por duas palavras, miséria e cordes, onde eu recebo o cordes, o coração de Deus, Deus me recebe, apesar das minhas misérias. Então, ali, no trono da graça, na presença de Deus, onde eu decido fazer o que Deus quer e andar com Ele, nesse lugar, nós receberemos a misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Nesse lugar, perto de Deus, nós vamos encontrar força. Graça significa o que Deus nos dá de graça, que é a força, sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que você precisar de ajuda para se perdoar ou para perdoar alguém, quando eu decido perdoar, quando eu digo, Deus, eu quero perdoar, Ele vai olhar para nós, Ele vai ver que eu carrego uma miséria de não querer perdoar, mas se eu estou pedindo, eu quero conseguir perdoar, então Ele vai ver o meu esforço e vai dizer, eu vou dar graça, eu vou dar força para Ele, porque Ele está me pedindo, Ele quer perdoar. Então eu vou ter misericórdia. Eu estou vendo a miséria dele. Deus vai ver a minha miséria, a sua miséria. Que nós somos miseráveis e muitas vezes não conseguimos perdoar. Mas ele, quando você se esforça e olha para a terra prometida, fala assim, eu quero ir para frente, para o lugar em que eu perdoo, nós vamos encontrar graça, porque ali eu estou indo para frente, em direção ao trono de Deus. E eu decidi não ficar carregado no passado, olhando para o Egito, para a escravidão, onde eu fico preso, algemado com o que me fizeram, com o que fizeram para você. Então, ande para frente. A terra prometida que Deus tem é a terra do descanso. Ele quer dar o descanso para você e Ele é o grande sacerdote que pode se compadecer de nós. Se você ouviu essa mensagem e você está sobrecarregado e você quer receber esse grande sacerdote, receber Jesus, você pode fazer uma oração comigo e dizer que você quer soltar essas cargas. Talvez o problema não é alguém que fez o mal a você, é você que fez muitos pecados e pensa assim, eu nunca vou ser aceito. A palavra de hoje fala que você é aceito. Basta você olhar para frente e querer mudar de vida. Ele vai ser o teu Salvador. Então, se você se perdoar e dizer, Jesus já morreu por mim, Ele me perdoou, Ele vai perdoar você. E você pode seguir para uma terra de descanso. E a oportunidade é hoje, é agora. Se você ouviu a palavra de Deus, não endureça o coração. Receba a palavra. Se você ouviu a palavra de Deus, não seja teimoso se você está carregando alguma mágoa de alguém. Solte isso. Siga para frente. Vá para o trono de Deus. Vá para a terra prometida, que é onde você vai receber a misericórdia, a força, a graça para perdoar.
Se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo agora. Ele vai perdoar os seus pecados. E se você não consegue perdoar alguém, faça essa oração também comigo. Primeiro, vamos orar por aqueles que precisam aceitar a Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo, para que eu possa seguir ao Senhor até chegar na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados. Você recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Agora é Ele que governa a sua vida e Ele salvou você. Os seus pecados estão perdoados. O seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento no céu. O seu nome está registrado lá. E você pediu para receber o Espírito Santo, para te ajudar a chegar no céu. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que ajuda você a andar com Ele. Agora nós vamos orar por aqueles que estão acorrentados e não conseguem perdoar alguém. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me dá força para perdoar o fulano. Diga o nome da pessoa. Porque ele me fez isso. Diga o que a pessoa fez para você. E comece a dizer: Deus, ele fez assim, ela fez assim, 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 assim. Comece a desabafar para Deus agora. E agora diga: eu decido liberar o perdão para essa pessoa. Me dá graça, porque eu quero descanso. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo e esqueça. Talvez amanhã você vai lembrar isso de volta. Faça essa mesma oração todos os dias. Talvez isso vai ser um deserto. Assim como o povo ficou 40 anos até chegar na Terra Prometida, talvez vai levar algum tempo até você conseguir liberar completamente o perdão. Mas de você fazer esse exercício e não aceitar carregar a mágoa, você vai perceber que logo você vai estar livre completamente e com descanso. Deus abençoe a sua vida. Você que não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que Jesus salva, cura e liberta. Procure uma igreja que prega que todas as bênçãos vêm por meio de Jesus. Saia daquelas igrejas que falam que você precisa adorar imagens ou que você precisa de santos. Nós lemos aqui em Hebreus 4. Nós já temos um grande sacerdote. Ele é único. Ele é Jesus. Então siga o que a Bíblia fala. É a própria Bíblia que fala isso. Você leu comigo aqui Hebreus capítulo 4. Isso está escrito na Bíblia. E a Bíblia é que é a palavra de Deus. No livro de Salmos, está escrito no Salmo 115, que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não fazem nada. Têm boca, mas não falam. Têm nariz, mas não cheiram. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Você tem um grande sacerdote que é Jesus. Ele está vivo. Ele entrou no trono de Deus. Ele está sentado ao lado do Pai. Então confie em Jesus. Procure uma igreja que prega Jesus. E siga nesse caminho sempre orando diretamente a Jesus. Ele ouve você e ele está do lado direito de Deus, falando tudo que você fala para ele diretamente para Deus. Ele é o nosso sacerdote. Que Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Se você conhece alguém que está com essa dificuldade de perdoar, mande essa mensagem para essa pessoa. Liberte essa pessoa para que ela receba paz e consiga seguir avante. Deus abençoe a sua vida, o seu dia hoje sempre grandemente. Amém.